Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Vamos para os principais indicadores e acontecimentos desta semana. Em primeiro lugar, começar falando de Brasil. O índice de preço ao consumidor amplo deve ser divulgado nessa semana e a gente espera uma estabilidade nos preços no mês de julho. Esses dados a serem divulgados essa semana são relativos ao mês de julho e, assim como boa parte do mercado, estamos projetando uma variação bem baixa ou nula para o mês passado. Então, um comportamento bastante significativo, porque a gente espera que para agosto nós tenhamos uma deflação forte, perto de 0,20%, que por sua vez será provocada principalmente pelo bônus de Itaipu, por uma redução dos preços de energia. Então, a gente deve ter nos próximos 2 meses, eu digo julho e agosto, né, na divulgação dos dados de julho e de agosto, a menor variação de inflação em um bimestre desde 2022, quando os preços caíram 3 meses consecutivos em função da redução dos impostos sobre os combustíveis, lá naquela corrida presidencial marcada por profundas mudanças orçamentárias, tributárias, etc. Então, não é pouca coisa. A gente espera uma variação bastante benigna dos preços nesse próximo bimestre, considerando julho, que ainda não foi divulgado. Isso, claro, pode mexer com o humor do mercado em relação aos próximos passos do Comitê de Política Monetária, do Copom. Aliás, essa semana também será marcada pela divulgação da ata da última reunião de política monetária, feita na semana passada. E apesar desse cenário, né, nós temos mais sinais de desaceleração da atividade econômica. A gente tem um cenário relativamente benigno dos preços. Apesar de tudo isso, a ata, assim como o comunicado expedido na semana passada, não deve fornecer pistas, né, sobre os próximos passos do Copom. A expectativa é de que pelo menos mais um corte de 0,25% venha, né, considerando que os sinais de desaceleração da economia são mais evidentes, de que a inflação tem se comportado relativamente bem nas últimas semanas. E apesar disso tudo, desses sinais que poderia dar espaço para o Copom informar, né, quais seriam os próximos passos da política monetária, isso não deve acontecer. Há quase um consenso no mercado de que esse corte adicional da taxa de juros ocorrerá na próxima reunião. Aliás, tem economista falando, e isso faz muito sentido, obviamente, por isso eu vou citar aqui, que se os números de atividade vierem muito piores do que o esperado, isso abre caminho para mais cortes, não apenas mais um, mas alguns cortes, talvez em magnitude até mais intensa, considerando que nós estamos diante de um aumento significativo do nível de inadimplência, do endividamento das famílias, muitos CEOs e economistas-chefe de bancos falando sobre pisar no freio na condução do crédito, tudo isso pode criar um ambiente muito ruim para a economia brasileira e obrigaria o Copom a fazer, claro, com esse apoio de uma inflação um pouco mais branda, fazer cortes de juros mais intensos ou distender esse ciclo de calibração da taxa básica de juros. Inclusive, considerando a espera do mercado, né, em relação à atividade econômica, essa semana será marcada pela divulgação da pesquisa mensal do comércio e dos serviços. E para ambos esperamos uma contração depois que a indústria já amargou ali o segundo mês consecutivo de queda, inclusive com uma profunda perda, né, de produção no mês de junho, 1,8% na margem, depois de ter caído quase 1% no mês de maio. Então, um sinal bem claro de que a economia brasileira está perdendo o ritmo. Não se trata de uma crise, o PIB brasileiro, as nossas projeções indicam um crescimento perto de 2% esse ano, mas de uma economia que cresce num ritmo bem mais vagaroso, com sinais de perda de ritmo mais intensa nos últimos meses. Vamos ver como é que se comportam aí comércio varejista e serviços. Os números têm apresentado bastante volatilidade. De um lado, o nível de renda sustenta alguns segmentos importantes dentro do setor de serviços e do comércio varejista, do outro, outros segmentos mais dependentes de crédito, principalmente, têm apresentado resultados muito ruins. Então, é claro que essa expectativa de queda, tanto em serviços como no varejo, pode ser frustrada, né? A gente tem um resultado ali positivo, mas a nossa projeção é de recuo
para mais essas duas leituras depois do recuo já registrado pelo setor industrial brasileiro. Bem, lá fora, a semana será marcada pela divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. A expectativa é de uma inflação relativamente branda em julho, né? Isso porque os preços do petróleo começaram a subir mais para o final do mês de julho e esse impacto, né, dessa escalada dos preços do petróleo podem ficar mais evidentes na leitura de agosto, né, a ser divulgada em setembro, portanto. Então, lá nos Estados Unidos, a inflação relativamente sob controle, está 1,5% acima da meta do Fed, é importante dizer, a meta do Fed é 2%, e a inflação cheia, acumulada em 12 meses, está em 3,5%, isso depois de ter tocado 4,2% em junho, em maio, desculpe. Então, não é um cenário confortável para o Fed, mas a deflação do mês de junho, combinado com uma inflação relativamente baixa no mês de julho, dá algum conforto para o mercado e para o Fed, algum conforto. Isso tudo, inclusive esse comportamento do preço do barril do petróleo, da inflação e da atividade econômica lá nos Estados Unidos, inclusive empurrou a aposta do mercado financeiro de que o Fed aumentaria os juros em setembro. Essa expectativa agora foi para outubro. A aposta majoritária, né, o comportamento implícito das curvas de juros futuros indica uma manutenção dos juros na próxima reunião, marcada para setembro, e um aumento de juros marcado para outubro. Então, os últimos dados de atividade e de inflação lá nos Estados Unidos, de emprego principalmente, acabaram fazendo com que a aposta de um aumento de juros em setembro mudasse para outubro. Além dos dados dos Estados Unidos, nós teremos a divulgação dos indicadores preliminares do PIB da zona do euro relativo ao segundo trimestre. A economia europeia, depois de muitos meses ali com dificuldade, sobretudo na indústria, mostra um resultado um pouco melhor em 2026. A expectativa, considerando a primeira leitura preliminar já divulgada, é que a economia europeia da zona do euro tenha crescido 0,4% na margem. E para finalizar, a China deve divulgar o volume de novos empréstimos relativos ao mês de julho por lá. Todo mundo de olho na balança comercial, novos empréstimos e outros indicadores chineses para tentar entender ali qual que é a dinâmica da economia asiática. Assim como no Brasil, não existe crise na China, mas existe um problema de um enfraquecimento da demanda interna. O país deve crescer cerca de 4,9% esse ano, um ritmo bastante consistente, mas ainda assim existe alguma preocupação do mercado em relação ao ritmo da atividade doméstica chinesa. E esses dados de novos empréstimos podem nos ajudar a entender ali como é que está o ritmo da economia asiática. No mais, volto para falar com vocês ao longo da semana. Uma excelente semana a todos.